Iríamos ouvir então a doutora Ana Justo, nesta sua intervenção. Muito boa noite a todos, aos colegas, mas começo por cumprimentar a excelentíssima professora Cristina Vaz Almeida, o excelentíssimo professor também João Breda e a doutora Mariana Fonseca e felicitar esta iniciativa e uma vez mais agradecer a oportunidade de ser uma voz ativa e de todos nós podermos ter uma voz ativa e um contexto que surge como oportunidade para isso e para falarmos sobre questões que são realmente importantes. No meio de todas as outras que são na área da saúde e não só, mas esta é realmente uma questão que é crescente e que merece ser abordada, refletida e que arranjemos soluções como temos vindo aqui a falar. Portanto, para mim, quando falamos de segurança do doente, e aproveito para dizer que todas as intervenções anteriores e acabam por constar naquilo que é a minha perspectiva, portanto parece-me que é transversal e que todos partilhamos um bocadinho desta perspectiva, que para além de, como disse a doutora Mariana, dos protocolos, dos indicadores, dos sistemas, a segurança começa muito antes disso e começa realmente nas pessoas, seja os profissionais, seja o doente, começa nas pessoas. E portanto não sei se é a minha veia de psicóloga a falar mais alto, mas começa na forma como nós escutamos e a escuta ativa, portanto, a capacidade que temos em vez de forma defensiva, pensarmos logo numa resposta, permitirmos-nos de forma muito aberta ouvir o outro e aquilo que tem a apontar enquanto fragilidades, enquanto necessidades, enquanto vulnerabilidades, na forma como comunicamos, e falámos aqui sobre isso, portanto, a comunicação que não vou aprofundar porque foi tão bem descrito pela doutora Mariana e pelas outras colegas que também interviram, mas nesta forma de comunicar muito clara, muito simples, muito direta, em pequenos blocos de informação, com esta questão de promover um espaço, um contexto completamente despido de julgamento, em que permita às pessoas fazer partilhas sobre realmente aquilo que as inquieta e também estimular as questões e essas mesmas partilhas. E depois esta questão do teach back, muito importante, referido pela doutora Mariana, que é sempre importante estar bastante presente e que, como foi também falado pelo professor Walter, muitas das vezes não é os profissionais devido à sobrecarga que foi referido aqui e a todos os estímulos, estressores e à correria, aquele ruído todo que também foi referido anteriormente, não existe esta possibilidade de ter uma comunicação, ou também por falta de competências de ter uma comunicação e de integrar na comunicação esta questão do teach back e esta questão de estimular e de incentivar essas questões completamente vulneráveis, num estado de vulnerabilidade profundo, em que podemos esclarecer essas questões. Portanto, quando isto não acontece, e quando não acontece também a nossa capacidade de reconhecer que errar é humano e não uma falha, e que é uma oportunidade de aprendizagem e de melhoria, enquanto não reconhecermos isto, o sistema falha. E, portanto, para mim, isto são premissas e é muito importante termos em consideração. Portanto, a segurança do doente não é apenas um objetivo técnico e esta vertente mais técnica e da forma como analisamos as coisas, portanto, por uma lente técnica, mas para mim é assim uma responsabilidade humana e coletiva e a importância que para mim tem, e é gigante, de agirmos em rede, como fazemos aqui, nestes fóruns de reflexão, de partilha, mas também a nível institucional. Portanto, sabemos perfeitamente que temos as mesmas preocupações, existem os mesmos problemas de saúde pública, portanto, por que não remar no mesmo sentido, em vez de nos preocuparmos com agendas pessoais, individualistas? Para mim, o agir em rede e remar no mesmo sentido é que é muito, muito importante e que permite depois a tal escalabilidade, começando na proximidade e começando nas pessoas, uma vez mais. Portanto, para mim, é sempre tudo muito no humano e nas intervenções humanizadas, desde o diagnóstico ao desenho, à própria implementação, gestão e depois escalabilidade. Depois nós sabemos que voltando aqui um bocadinho atrás às pessoas, não agora doentes, mas profissionais, sabemos que trabalham em contextos de elevada sobrecarga, portanto o burnout, como foi referido anteriormente, está bastante presente e cada vez, e preocupa-me porque cada vez está mais presente e que compromete aquilo que é a atenção, aquilo que é a tomada de decisão, como também já foi referido, e a própria comunicação entre equipas. E sabemos também, voltando à questão do erro, que temos uma cultura bastante presente
sentimento de culpa, o que dificulta depois esta detecção. Se calhar não tanto a detecção, porque nós conseguimos compreender que erramos, mas depois a partilha destes erros, porque é o início, não é? É o primeiro passo, é a partilha do erro para depois, em conjunto, uma reflexão conjunta, arranjar soluções, limita esta tal aprendizagem e estes avanços e depois, por consequência, a prevenção. Portanto, se pensarmos, e depois acaba por ser irónico e engraçado, porque se nós pensarmos no desenvolvimento humano, na infância, agirmos por tentativa e erro e na primeira infância os erros são vistos como oportunidades de aprendizagem, não é? E de crescimento. Mas depois, com o passar do tempo, a sociedade vive muito esta cultura de culpa e de responsabilização de forma tão profunda que começamos a ter medo de errar, quando é algo que nós devíamos de ver com uma conotação tão positiva e com esta lente tão positiva de, ok, é uma oportunidade de aprendizagem e de melhoria do nosso sistema. Portanto, devia de ser incentivado, devia de ser acompanhado pela transformação que tanto falámos aqui, que foi referida anteriormente, porque se nós não olharmos para esta complexidade, então o nosso sistema de saúde não tem a possibilidade de melhorar, de evoluir como nós queremos. Portanto, em vez de encararmos cada erro como uma falha individual, porque não encarar como uma oportunidade de melhoria e como uma oportunidade conjunta. Focando aqui também nos profissionais, novamente, estão exaustos, a comunicação torna-se menos empática, como nós já sabemos como funciona o burnout e a sintomatologia do mesmo, existindo esta também incapacidade de reportar os erros devido ao cansaço e à exaustão mental, cognitiva, emocional e, portanto, quando nós não aprendemos, também acabamos por comprometer a segurança do doente, não é? Portanto, e agora, em vez de estar a focar-me demasiado no diagnóstico e naquilo que são as nossas necessidades, eu gosto sempre também de olhar e de pensar nas soluções. Portanto, em primeiro lugar, investir no bem-estar dos profissionais, termos equipas adequadamente dimensionadas, e temos protegidos para comunicação e acesso a apoio psicológico, e nós tive a oportunidade de trabalhar num grupo de trabalho da Ordem dos Psicólogos, quando foi a situação dos incêndios, e nós falámos muito nisto, em haver reuniões semanais, quinzenais, entre os psicólogos que estavam no terreno, para poderem partilhar aquilo que são, aquilo que foi mais difícil, aquilo que foi mais desafiante do ponto de vista emocional, daquilo que estavam a encarar e da forma como estavam a falar com as pessoas, portanto haver um espaço em que os próprios profissionais estão lá uns para os outros e há esta interpartilha e este apoio mútuo. E para mim é essencial também para que hajam cuidados seguros e de qualidade. Depois, novamente, promover a cultura de aprendizagem e não de culpa, em que significa analisar os erros para melhorar sistemas e não para apontar culpados e não criar estes ambientes onde os profissionais se sentem pouco seguros para reportar e aprender. E em terceiro, e para mim é mesmo um pilar basilar, envolver os doentes como parceiros e agentes ativos da sua saúde, portanto, ou da sua qualidade de vida. Portanto, quando os doentes participam em fóruns de saúde, de partilha, e que devia de existir cada vez mais, fóruns em ULS, a nível local, as autarquias promoverem, portanto, quando nós promovemos associações, portanto, parceiros estratégicos que me vêm imensamente, quando nós promovemos fóruns de partilha e colocamos os doentes no centro da reflexão, estamos a ouvi-los, estamos a dar-lhes voz e com isto eles também sentem que fazem parte do processo, sentem-se envolvidos e como nós sabemos, e não é novidade para ninguém, há uma segurança, não é? Porque se sentem esta compreensão e adesão terapêutica portanto, e qualidade ao nível dos cuidados. E por fim, eu vou já terminar, porque sei que me estou a alongar um bocadinho, mas como foi referido pela colega, a inteligência artificial devemos de apostar na mesma, até mesmo para assumir tarefas, por exemplo, administrativas repetitivas, como registros clínicos ou organização da informação, porque isto reduz a sobrecarga dos profissionais e permite maior foco na comunicação e na proximidade e na presença com o doente e na tomada de decisão clínica. Portanto, para mim, os jovens profissionais, nós temos a responsabilidade de contribuir para esta mudança, para promover estes ambientes de trabalho saudáveis, valorizar a comunicação interdisciplinar, porque não existirem unidades curriculares em contexto
superior, em que unem diversas cadeiras da área da saúde, os fisioterapeutas, os psicólogos, os médicos, em que se juntam naquela unidade curricular específica para discutir casos práticos, porque nós vamos ter que trabalhar em rede e a nível interdisciplinar. Portanto, a mim parece-me que isto é essencial e a qualidade em saúde constrói-se todos os dias, nas decisões que tomamos, na comunicação que adotamos, e a responsabilidade é de todos. E, portanto, não é o futuro, é o presente, e acho que esse deveria de ser o foco, como estamos a ter aqui. Portanto, muito obrigada e desculpem se me alonguei, mas entusiasmo-me. Muito obrigada. Como temos ainda muitos oradores para ouvir, é só para vocês se restringir aos 4 minutos, mas foi muito interessante.